Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? É uma alegria estarmos juntos e finalmente vamos começar nossa revista e todo o conjunto de estudos da nossa escola dominical de 2017. Eu sei perfeitamente que o vídeo não está lá essas coisas. Eu estou viajando e não houve tempo de preparar o vídeo antes da viagem. Mas é uma alegria estar com os irmãos, eu tenho comigo aqui a revista às mãos e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e vamos juntos. Vamos trabalhar na obra do Senhor enquanto é tempo. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Eu peço que cada um dos irmãos abra a revista exatamente na página 3. E nossa revista agora tem um alvo específico. Tanto a primeira revista quanto a segunda deste ano, nós vamos estudar as doutrinas fundamentais e, se o Senhor permitir, nós vamos encerrar o ano tendo estudado todas as nossas doutrinas fundamentais. Então, vamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor e creio que todos os estudos de janeiro foram uma bênção. Eu quero agradecer especialmente ao pastor Otônio, ao pastor Otoniel, filhos do pastor Antônio, ali do Piauí, e ao pastor Rodrigo, que nos abençoaram com estudos tão maravilhosos no mês de janeiro. E agora começamos. Amém? Em primeiro lugar, toda vez que se pensa em doutrinas fundamentais, se tem que entender que aquilo que nós chamamos de doutrinas nada mais constitui do que um conjunto de entendimentos e ensinamentos retirados da palavra de Deus de forma absolutamente sistemática. Como assim? Se você pegar o Gênesis, você tem uma série de entendimentos vindos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que inspirou Moisés para que Moisés escrevesse o Gênesis. Agora, no livro de Gênesis, nós temos tudo aquilo que é fundamental para a vida cristã. É lógico que temos no início, porque os assuntos começam em Gênesis, continuam durante toda a palavra de Deus crescendo em matéria de conhecimento, até atingir o seu ápice, o seu ponto maior no livro do Apocalipse. Então, quando se fala em estudo sistemático, se tem que entender exatamente o quê? Você tem que entender que você pega um conhecimento e vai desenvolvendo esse conhecimento durante toda a palavra de Deus. E cada página, cada livro, cada capítulo da palavra de Deus, este conhecimento vai crescendo, até que, após ler todos os livros da Bíblia, cada página, cada versículo, cada capítulo, você identifica aquele assunto em todos os seus pontos e faz exatamente o que nós chamamos de conhecimento sistemático, conhecimento em conjunto. Vou dar um exemplo simples e você entenderá o que estou falando. Por exemplo, quando você pensa na criação, Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis 1 nos relata sobre um Deus que quis criar tudo que há no universo. E aí você continua lendo a palavra do Senhor, uma série de informações sobre a criação nos são trazidas desde o Êxodo até o último livro do Novo Testamento, que é Malaquias. Aí você entra no Novo Testamento. Aí chega a João capítulo 1.
versículo 1 que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o versículo fala de Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha que interessante, irmãos. Em João 1:1, já nos diz que Cristo criou todas as coisas. Todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Então veja que uma informação a mais sobre a criação nos é dada lá no Novo Testamento. E aí, quando você chega em Apocalipse, capítulo 3, nos últimos versículos de Apocalipse, capítulo 3, você tem uma informação preciosa sobre a criação, quando diz de forma clara e absoluta que todas as coisas foram criadas, lá no capítulo 3, por vontade de Deus. Deus simplesmente quis e criou todas as coisas. Eu peguei só 3 versículos, eu poderia pegar mais de 80 versículos para te demonstrar o que é uma doutrina. Uma doutrina é um conjunto de conhecimentos que você tem a partir da junção, a partir da união de várias partes específicas da Bíblia sobre aquele assunto, e aí você consegue ter o conhecimento da parte de Deus sobre aquele assunto. Então, o que nós vamos estudar esse semestre? A capa da revista é claríssima, né? Nossas doutrinas. Ou seja, o conjunto de aspectos doutrinários que nós cremos. E é muito interessante como a revista foi escrita. Qual foi minha ideia ao escrever a revista? Vamos lá. A primeira doutrina que nós vamos estudar é a doutrina da revelação. Doutrina da revelação. Abra comigo, por gentileza, lá na página 3. O Weber, como sempre, fez um trabalho muito bem feito, mais uma revista muito bem feita. E, usando o textuário que está em Hebreus 1:1, assim diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas de muitas maneiras, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, não é? Pelo Filho. Então, olha que interessante. Como é que eu fiz cada parte da revista? Eu sempre no início procurei colocar aquilo que nós cremos. Aquilo que em 50 anos de existência deste ministério nos foi legado como conhecimento histórico de exatos mais de 4.000 anos de conhecimento sobre Deus e o que nós efetivamente cremos. Então, olha que interessante, eu sempre começo com aquilo que cremos e aí depois passo a expor com muita calma porque nós cremos no que cremos. Isso é fundamental para nós, irmãos. E daí toda a revista caminha assim. E termino de novo ratificando aquilo que cremos. Olha que interessante. Pega lá o comentário, página 4. Eu começo exatamente assim. Cremos que nenhuma verdade sobre Deus é possível, a menos que Ele mesmo a faça conhecida. Eis a revelação. Cremos que, por seu infinito amor, graciosamente resolve se revelar a nós de forma progressiva, iniciando de forma geral pela criação, posteriormente usa homens especificamente escolhidos que registrem sua vontade de forma fiel, e por fim, para que nada sobre ele ficasse sem conhecimento, envia Cristo, seu Filho, trazendo à humanidade a revelação final e plena. Então, como eu trabalhei? Eu trabalhei de forma muito simples. Começo dizendo aquilo que nós cremos, e aí isso já faz o aluno refletir naquilo que nós cremos, e depois vem toda uma lição explicando por que nós cremos assim.
Compreendeu? Didaticamente fica muito mais simples, direto e objetivo. E você, meu amado professor, meu amado pastor, você tem condições de explicar de forma mais simples, direta e objetiva para o seu aluno. Então, primeira grande doutrina que estamos trabalhando, a doutrina da revelação. O que é a doutrina da revelação? De forma muito direta e simples, a doutrina da revelação é a doutrina cristã que crê que nenhuma verdade sobre Deus é possível de ser reconhecida de forma verdadeira e final se não foi por ele revelada. Isso significa o quê? Bem, vamos lá. Nós estamos partindo da seguinte premissa, de que somos limitados, de que ele é o Criador e de que nós somos as criaturas. E como Criador, ou ele se revela, fala quem ele é, o que é para cada um de nós, ou então ninguém conhece ou consegue conceber as verdades sobre Deus. Isso é a doutrina da revelação. E se você está acompanhando direitinho comigo, então você fica maravilhado, porque nós temos um Deus que não só é fantasticamente enorme, mas um Deus que, por graça e misericórdia, resolveu se mostrar a cada um de nós. Sabe, ele poderia ter só nos criado e soltado no mundo, criado por ele, e deixado a nossa vida sem sentido, como os ateus creem que é uma vida sem sentido, como os deístas creem que é. Ateu não crê nem que Deus criou, né? Mas nós que somos teístas, nós acreditamos que além de Deus nos ter criado, ele falou conosco, se mostrou a nós, disse a nós o que seria a vida verdadeira e, através de sua comunicação conosco, ele nos trouxe toda a sua verdade. Assim, só é possível entender as verdades do grande Evangelho e as verdades sobre Deus por intermédio do próprio Deus. Daí porque cremos, olha o primeiro parágrafo de novo, que nenhuma verdade sobre Deus é possível, a menos que Ele mesmo a faça conhecida. Isso é revelação. Então, o que é revelação? Revelação é o ato de Deus de nos fazer conhecer tudo sobre Ele. Fale isso para o seu aluno. Revelação é o ato de Deus de nos fazer conhecer tudo sobre Ele. Ele mesmo nos faz conhecer tudo sobre Ele. Isto é revelação. E cremos nisso. Cremos que nenhuma verdade é possível chegar a nós se não for pelo próprio Deus. Daí o texto áureo escolhido. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Por que ele falou aos pais? Abraão, Isaque, Jacó e todos do Velho Testamento pelos profetas. Por uma razão simples, ele queria se fazer entender. Isso é revelação. Revelação é Deus vindo a nós, nos falando sobre Ele, para que possamos viver com Ele. Viver com Ele. Isto é revelação. E nós cremos piamente nisso. Nós não cremos que o homem sozinho é capaz de conhecer tudo sobre Deus. Então, nosso primeiro pilar é esse. Não se engane, olhe para o seu aluno e diga literalmente isso para ele. Não se engane. Você e eu não somos capazes de saber nada sobre Deus se Deus não viesse a nós e não se revelasse a nós, não dissesse a nós tudo sobre Ele.
Bem, como é que Deus fez? Bem, Deus, em primeiro lugar, se revelou a nós por intermédio daquilo que chamamos de revelação natural. Ou seja, a natureza, a criação, a obra de Deus diz exatamente tudo sobre o grande Deus, a nossa vida. Depois Deus começou a separar homens, especialmente para isso. Os profetas, como Moisés, como Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Daniel, e por intermédio deles continuou se revelando a cada um de nós. Então veja que a revelação de Deus é progressiva. Ele começa se revelando pela natureza criada. Depois ele se demonstra mais ainda a nós em razão dos profetas por ele escolhidos. E depois, no grande tempo, no principal dos tempos, ele se revela a nós por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus veio para nos trazer o conhecimento único, definitivo e final sobre Deus. Depois de Cristo, nada mais. Antes de Cristo, tudo precisava de Cristo para fazer sentido. Então, em Cristo, nós temos a revelação final e grandiosa e absoluta sobre Deus. Compreendido? Agora vamos juntos. Por isso que no comentário, aí no início, no segundo parágrafo, nós colocamos: cremos que por seu infinito amor ele graciosamente resolve se revelar a nós de forma progressiva, iniciando de forma geral pela criação. Posteriormente, ele usa homens especificamente escolhidos que registram sua vontade de forma fiel, os profetas, e por fim, para que nada sobre ele ficasse sem conhecimento, ele envia Cristo, seu Filho, trazendo à humanidade a revelação final e plena. Ok? Aí, como vai se desenvolver então a lição? Você ensinou para o seu aluno o que é revelação. E você diz que a revelação de Deus ela foi progressiva, ela foi aumentando até chegar em Jesus Cristo. Muito bem. Você, por gentileza, tem então agora que desenvolver todo este estudo, mostrando que, em primeiro lugar, a revelação foi ela foi natural, depois ela foi absolutamente escrita, tá bom? Por intermédio da palavra de Deus. E ainda na página 4, nós colocamos assim: uma introdução para ser lida com calma, tá? Essa introdução aqui, eu copiei do livro, extraordinário esse livro, poder adquira esse livro, do Meyer Pearman, né? Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Editora Vida. Quem puder comprar esse livro, compre. Ele é maravilhoso. Recomende aos seus alunos. Ele é maravilhoso. Apesar de ser uma introdução, eu quero que você termine a sua aula lendo esta introdução que está aqui na página 4, que vai desde os céus e a terra passarão até aqui, 2005, tá? Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Editora Vida, 2005. Por que eu quero que você termine sua aula com isso aqui? Por quê? Porque você vai explicar agora as formas de revelação. E depois que você explicar as formas de revelação, você vai dizer que isso tudo foi possível por intermédio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E aí termina lendo esta introdução que merece ser lida, termina lendo
Os irmãos vão até rir e vão dizer, uai, mas é uma introdução e está lendo no final. Aí você diz, olha, isso foi o pastor Gedeon Júnior, que acabou se equivocando e botou uma introdução e mandou ler no final, tá bom? Pode botar a culpa em mim que está tudo em casa, não tem problema. Vamos então para a página 5. Na página 5, e aí vem, depois da introdução, depois de você ter falado o que é revelação e que ela foi progressiva, aí você vai falar de cada uma das partes da revelação progressiva. Como é que Deus se revelou? Porque ele amorosamente quis se demonstrar a nós. Como é que ele fez isso? Bem, em primeiro lugar, Deus usou a natureza, Deus usou os mares, os céus, os lagos, os rios, as montanhas, o universo, as estrelas, para dizer, olha, eu estou aqui e por intermédio das coisas criadas, eu estou demonstrando que sou Senhor e Deus sobre todas as coisas. Então, olha que fantástico. Ponto número 2, página 5. O progresso da revelação. Em primeiro lugar, revelação geral. O que é a revelação geral? Bem, a revelação geral nada mais é do que simplesmente Deus mostrando quem Ele é por intermédio da criação. E muitos homens identificaram isso. É interessante, né, irmãos, quando a gente olha para os céus e vê o quanto eles são perfeitos, os mares, o movimento de rotação da Terra, o movimento de translação da Terra, ou seja, a sucessão de dias e noites, meses e anos. Você vê que é tudo muito perfeito, que é muito coordenado, que é muito estruturado. Há um Criador por trás de tudo isso. Isso não tem como ter vindo do nada. Mas, pastor, eu vou ter na plateia alguns alunos e alguns vão dizer que existe a teoria de Darwin da evolução e como é que eu fico? Bem, eu vou enviar para você, junto com esse vídeo, um vídeo muito interessante chamado Design Inteligente. O que é o vídeo do design inteligente? É um vídeo que você vai passar para todo mundo. E ele prova exatamente que por trás do universo, o universo é tão perfeito, que não tem como o universo ter sido criado por acaso. Vindo da teoria evolucionista de Charles Darwin, e que hoje os grandes cientistas já estão asseverando essa teoria do design inteligente. Olha que interessante isso, olha que interessante. Não se preocupe, é o mesmo vídeo, é que eu tirei a camisa que eu estava porque ela era de frio e aqui começou a fazer um pouquinho de calor, tá bom? Muito bem, a teoria do design inteligente prova de forma inequívoca que o universo é tão inteligentemente guiado por leis absolutamente próprias que é impossível não ter sido criado por uma mente superior. E a gente sabe que mente superior foi essa. Não tem como ter crescido de uma ameba que virou e foi produto de uma explosão e cresceu, e de micro-organismo chegou um macro-organismo que somos todos nós. É impossível. Há um arquiteto por trás de tudo isso, há uma mente brilhante por trás de tudo isso. E quando a gente olha para os céus, para a terra, para o mar, para todas as coisas, a gente só tem na mente o Salmo 19, né? Ou seja, você olha para os céus e você vê que ali está a assinatura de Deus. Deus se revela por intermédio da natureza, por intermédio dos mares, dos ares, das coisas feitas. Isso é o que nós chamamos de revelação geral. Revelação geral. E é interessante, pegue a página 5, porque eu coloquei de forma muito clara.
Deus nunca desejou ser desconhecido pelo homem. Ao contrário, sempre se revelou para que pudéssemos ter com Ele um relacionamento profundo e maravilhoso. Sempre. Primeiro nos fez compreender algo sobre si através das coisas criadas. Olha o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. E depois, Paulo, ainda ratificando, ele afirma que podemos, pelas coisas criadas, entender, compreender os atributos do grande Deus. Então, se você parar e pensar, pelas coisas criadas, nós já temos uma certa revelação. Entre aspas, um falar de Deus, porque ao ver tudo você só pode entender que na revelação natural, por tudo que foi criado, há um Deus por trás de tudo isso. Mas a revelação natural, essa que vem da natureza, da análise dos pássaros, da beleza das flores, dos campos, ela é incompleta. Por isso que Deus resolveu continuar se revelando a todos nós, homens, por intermédio de quê? Bem, por intermédio, obviamente, de homens que Ele separou para exatamente produzirem a sua voz. Pastor, está falando de quem? Estou falando dos profetas. Estou falando de homens que Deus chamou, com eles conversou cara a cara e de vez em quando dizia assim, anota o que eu estou falando e manda para o meu povo. De vez em quando ele não mandava anotar, ele gerava dentro do profeta aquilo que tinha que ser escrito. E por intermédio desta comunicação através dos profetas, Deus foi se revelando a nós. E o que é interessante é que esse segundo grande momento da revelação, nós chamamos aqui na página 5, vá para a página 5, de revelação especial. Especial. Revelação especial é revelação que Deus dá a um povo por intermédio de um homem escolhido chamado profeta. Como ocorreu a revelação especial? Muito simples. Primeiro, Deus resolveu se revelar a um povo particular, chamados filhos de Abraão. Então Deus escolhe uma família e Deus, por intermédio desta família, resolve se revelar a esta família, aguardando que esta família crescesse e se tornasse um povo, e este povo se tornasse luz para toda a humanidade. Veja que o plano de Deus é muito interessante. Você estrategicamente se revela em particular a um povo. Aquele povo vive de acordo com a sua vontade. Aquele povo se torna um povo diferente. E por intermédio daquele povo, todos os outros povos são atraídos para você. E como todos os outros povos são atraídos para você, por intermédio daquele povo, o conhecimento sobre você alcança a todos. Irmãos, isso é fantástico. Foi por isso que Deus separou o povo de Israel exatamente para isso, para por intermédio de Israel fazer com que ele fosse conhecido por todos os povos. Todos os povos. Então, se você parar e pensar comigo, a revelação especial é exatamente esse momento em que Deus, sabendo a fundamentalidade de ter
sobre ele escritos, sim, escritos, porque o que é escrito tende a permanecer muito. O que Deus faz? Deus agora não se revela mais só pelas coisas criadas. Ele traz para perto de si um povo, ele chama este povo e no meio desse povo ele escolhe homens específicos e escolhendo homens específicos ele ora diz, escreve isso. Ora ele inspira esses homens para escrever o que eles nunca poderiam escrever, senão quando dominados por ele, pelo próprio Deus. E daí vem toda a revelação especial. A revelação especial é então Deus escolhendo um povo, os filhos de Abraão. E daí todo o povo judeu. E no meio do povo judeu, Deus simplesmente separando homens, os grandes profetas, e separando os grandes profetas para algo que era fundamental e essencial. Era falar o que Deus tinha mandado falar, escrever aquilo que Deus tinha determinado que escrevessem, para que ficasse registrado o que Deus queria que conhecesse sobre ele. Compreendeu? Então daí a revelação especial. Deus fez de forma extraordinária isso. Aquele povo cresceria, os outros povos veriam que aquele povo vivia de forma absolutamente diferente, seriam atraídos pela luz daqueles escritos e da forma de vida diferente e seriam atraídos para perto de Deus. E assim a revelação especial nasceu, não é? E todo o Velho Testamento nasceu com profetas sendo usados por Deus. Daí Moisés, escrevendo Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômio, e aí vai, até Malaquias. Esse é o motivo pelo qual, se você pegar comigo, por gentileza, a página 5, lá no último parágrafo, a última parte da página 5, pegou? Lá está escrito. A revelação especial é, antes de tudo, particular. Deus revela a si mesmo para um povo específico, povo que forma a história bíblica. Esse é o propósito de Deus, em revelar-se de um modo específico aos filhos de Abraão, que eles sejam um canal de bênção para todos os outros. Por meio deles, os povos de todas as partes conhecerão a Deus. Ok? Agora olhe que interessante. Feito isso, a pergunta que se faz é a seguinte: então, por que Cristo veio? Se, usando esses grandes homens, a revelação de Deus, o que Deus queria falar à humanidade foi manifesto, foi realizado, porque esses homens tiveram a coragem de dizer assim diz o Senhor, e Deus comprovava a sua palavra por intermédio deles com grandes sinais. Por exemplo, Elias fazia fogo do céu cair, né? Elias dizia, não vai chover, e não chovia. Moisés, que eu diga, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, ninguém tinha dúvida de que Deus tinha falado e tinha mandado aquele indivíduozinho escrever. Ninguém tinha dúvida. Mas a revelação deles não era última e definitiva. A revelação deles não era final, porque eles falavam aquilo que Deus tinha determinado que eles falassem. Chegou um momento que o próprio Deus resolveu descer e vir até nós e Ele mesmo falar o que era necessário sabermos sobre Ele. Estou falando de ninguém menos, ninguém mais que Jesus, que é chamado Verbo, a palavra, aquele que contém tudo sobre Deus.
Então, quando Jesus Cristo vem, ele traz a revelação final, definitiva e última. Pastor, então quer dizer que depois de Jesus Cristo a gente não precisa aprender mais nada sobre Deus? Não estou falando isso. Jesus não veio para trazer tudo sobre Deus. O conhecimento de Deus é inesgotável. A Bíblia diz que na eternidade nós ficaremos a conhecer eternamente a Deus. Você vê que fantástico é conhecer o Senhor. Jesus veio trazer a revelação final que podíamos nós ter acesso. Ele veio trazer a revelação última e definitiva sobre Deus, para que o homem não perdesse o caminho, entendesse a verdade e alcançasse a vida eterna. Então é por isso que o mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, porque Ele é o caminho. Ele é o que nenhum dos profetas antigos poderia ser. Ele é a verdade. E Ele é a própria vida. Então, quando Cristo veio, Deus estava nos trazendo a revelação máxima sobre Ele, porque era o próprio Deus entre nós falando as nossas vidas. Você já imaginou o que é isso? O próprio Deus entre nós falando as nossas vidas. E isso é tão radical, que até esse momento da revista você pode ir explanando e falando, e até complementando com conhecimentos que eu não trouxe aqui, que você tem, que você pode complementar para ratificar as ideias. Mas a partir da página 6, aí eu quero te pedir um favor especial. Abre comigo a página 6. Vamos lá, eu estou com ela aqui. Lá na página 6 vem a revelação máxima Cristo. E quando a gente lê o versículo em Hebreus, diz que Deus outrora falou a nós por intermédio dos pais, por intermédio dos profetas, a nossos pais, né? E nesses últimos dias nos falou sobre Cristo. O Cristo é a revelação máxima de Deus. E o que é interessante entender é o seguinte, é que com Cristo, agora você não tem mais aquela história de alguém dizendo, olha, Deus mandou dizer isso para vocês. Com Cristo era o próprio Deus dizendo o que queria dizer para nós. Compreendeu? É o próprio Deus dizendo o que queria dizer para nós, para mim, para você. Por isso que não é mais assim, diz o Senhor. Mas agora é, eu vos digo. No Antigo Testamento, os profetas diziam, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, os profetas dizem, no Novo Testamento, Jesus disse, eu vos digo. Eu estou te ensinando, eu porém vos digo. Então, olha o 3.1 aí, na página 6, é uma revelação direta, absolutamente direta, clara e específica. Segundo lugar, é uma revelação plena, não é só direta. Direta porque é Deus entre nós falando, mas também absolutamente plena. É interessante que o apóstolo Paulo, quando pensou sobre isso, ele, de forma muito clara, ele simplesmente diz que todo conhecimento e toda a riqueza de Deus está em Cristo. E de onde ele tirou isso? Do próprio Cristo. Olha que texto interessante o que está aqui em Mateus 11, 27. Diz exatamente assim, que ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. Então, quem mais conhece Deus Pai?
Pensa comigo, Deus Filho. Só Deus Filho conhece Deus Pai. Ninguém mais. Só Deus Filho conhece tudo sobre Deus Pai. Então, quando Deus enviou Cristo, Deus estava nos simplesmente enviando aquele que mais conhecia sobre Ele mesmo, o próprio grande Deus. Compreendeu? Ele mesmo, o próprio grande Deus. Então, ninguém conhece mais a Deus que Jesus Cristo. Então, além do conhecimento direto, porque é o próprio Deus falando conosco, é o conhecimento pleno. Ninguém tem mais conhecimento sobre Deus senão Cristo. É a revelação final. Olha que interessante, 3.3, revelação final. Revelação final, por quê? Por uma razão simples. Cristo é o alfa, Cristo é o ômega, Cristo é o início, Cristo é o fim. Ninguém tem e pode falar nada sobre Deus após Cristo, se não se coadunar com Cristo. Coadunar com Cristo. Então, presta atenção. Qual é o filtro que nós temos para que possamos entender se alguém está falando ou não a verdade? Fácil. Absolutamente fácil. É só pegar e comparar o que ele está falando com Mateus, Marcos, Lucas e João. Com o que Cristo falou. Ali está a voz de Cristo. Você sabe como a igreja no primeiro século sabia o que eram escritos sagrados e escritos não sagrados? Eles simplesmente liam as cartas que recebiam dos verdadeiros apóstolos e dos falsos apóstolos, e era fácil identificar o verdadeiro do falso, separar o verdadeiro do falso. O verdadeiro sempre falava de acordo com Cristo, que tinha andado com Cristo, tinha visto Cristo, tinha falado com Cristo. Aí, pastor, e Paulo? Paulo foi o que mais andou com Cristo e viu Cristo. Mesmo depois de morto Cristo, Cristo aparecia para ele todo dia para conversar com ele. Sério, pastor? Sério. Por isso, os escritos de Paulo estão no Novo Testamento. Compreendeu? Então, olha que interessante. Tudo só vale em matéria de Deus. Eu não estou falando em matéria de ciência, de conhecimentos simples. Eu estou falando em matéria de Deus. Tudo só tem validade se coadunar, se for de acordo com o que está com Cristo. Porque Cristo é a revelação final sobre Deus. Nada tem validade se for contra o conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. E acabou. Cristo é a revelação final de Deus. Cristo. Ninguém mais. Por isso que cada um dos escritos do apóstolo Paulo, as outras epístolas, nós recebemos porque elas estavam de acordo com o que Cristo ensinava. E aí eu quero que você, por gentileza, me faça um grande favor. Que favor? Em Cristo nós temos a revelação final, direta e plena sobre Deus. Eu quero que você leia com sua classe o ponto 3.1, o ponto 3.2, o ponto 3.3, que começa na página 6 e termina na página 7. Na página 7. Obrigatoriamente, eu preciso que você faça isso com sua turma. Eu preciso que você leia, comente, para que eles vejam como foi a progressiva revelação de Deus. Como Deus fez para se tornar conhecível por nós. Absolutamente conhecível. E tendo feito isso, por gentileza, vá para a conclusão. A conclusão é maravilhosa porque ela glorifica a Cristo. Ela dignifica a Cristo. Ela exalta ao Senhor Deus. Glorifica, dignifica a Cristo e exalta ao Senhor Deus. E ela te traz uma segurança muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande, muito grande.
Porque para e pense, olha que interessante, pense comigo. Muito bem, vá comigo à página 8 e na conclusão, veja comigo, e exatamente 1, 2, 3, 4, isso, quatro grandes verdades sobre a doutrina da revelação. Primeira grande verdade vamos lá, assim podemos concluir, achou? Página 8. Não há revelação nenhuma independente do Filho. Qualquer conhecimento subsequente, extraordinário, só é possível através de Cristo. Então vamos lá. Depois que Cristo veio, Deus não fala a ninguém a não ser por Cristo. Os apóstolos, eles se tornaram homens de Deus e os seus escritos nos foram dados exatamente por causa disso. E acreditamos que seus escritos foram inspirados, e daí vem todo o Novo Testamento, porque o próprio Cristo disse que viria sobre eles o Espírito Santo e os faria lembrar de tudo que ele falou. E mal sabiam eles que eles estariam tão cheios do Espírito Santo que o Espírito Santo os faria escrever o que tinham lembrado. E daí veio todo o Novo Testamento. Agora entenda que isso foi para aqueles daquele tempo. Por isso que hoje ninguém mais pode legislar e dizer que recebeu de Deus a revelação tal e que aquela revelação completa o Novo Testamento. Não, em Cristo não há mais nenhuma outra revelação. Tudo só tem validade até Cristo, porque nesses últimos dias Deus nos falou por Cristo. E Cristo só deixou autorizado a falar conosco, em nome dele, os apóstolos. Por isso que nós hoje cremos na Bíblia e pregamos a Bíblia como a palavra de Deus. Tá certo? Então não caia na besteira de acreditar que qualquer maluco por aí pode dizer: eu fui tomado por Deus e Deus mandou eu acrescentar um fato a mais à Bíblia. Não, de maneira alguma. É por isso que nós não acreditamos na doutrina dos católicos romanos de que a revelação continua por intermédio dos papas, por intermédio do magistério da igreja. Não. A revelação findou em Cristo. E Cristo deixou autorizado para escrever suas palavras os apóstolos. Então os apóstolos ou escreveram diretamente ou autorizavam um ou outro a escrever, como foi o caso de Marcos e o caso de Lucas, que foram autorizados pelos apóstolos a escrever. O resto, todo mundo que escreveu foi apóstolo. Foi apóstolo. Inclusive o apóstolo Paulo. Muito bem. Segundo lugar, as revelações anteriores foram preliminares e inferiores. Em Cristo, todo o conhecimento de Deus encontra a sua plenitude. Por isso que a gente não vive à luz do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele foi sombra em relação ao Novo Testamento. Por isso que a gente não sacrifica animal. Por isso que a gente não tem mais sacerdotes em templos. É por isso que nós não temos levitas em templos. É por isso que nós não temos todos os sinais judaizantes. A gente não tem menorá, a gente não tem arca da aliança. Não. Isso tudo é anterior a Cristo e inferior a Cristo. Cristo é a realidade de tudo e, obviamente, toda a revelação do Velho Testamento ela se faz perfeita em Cristo e a gente vive conforme Cristo e os apóstolos disseram que a gente vive. Por isso que nós não temos problema em guardar ou não o sábado, em comer ou não o porco, porque a revelação final é Cristo. Terceira, a revelação no Filho nos trouxe acesso à verdade, que é a verdade sobre vida eterna e sobre Deus. Só Cristo.
e quem Cristo autorizou. No caso, os apóstolos. E, obviamente, os apóstolos souberam escolher direitinho os livros que seriam parte do Novo Testamento, porque neles havia algo especial da parte de Cristo. Por isso que hoje não tem mais apóstolo, porque senão a Bíblia continuaria sendo escrita. Tá? Muito bem. Cristo é o centro da hermenêutica bíblica. Como assim? Tudo que você for interpretar tem que passar por Cristo. Se Cristo diz que aquilo continua, continua. Se Cristo diz que aquilo não continua, não continua. Mas pastor, e se o Cristo não falou nada? E vá para os apóstolos, para cada uma das cartas. Se os apóstolos disseram que continua, continua. Se os apóstolos disseram que não continua, não continua. Então, o Novo Testamento é o aparato que nós temos hoje para a vida cristã. Para a vida cristã. Porque Cristo é o centro de toda a hermenêutica, toda a interpretação. Cristo é o centro das Escrituras. Centro das Escrituras. E o que é interessante é que Deus, depois de se revelar pela natureza, Deus, depois de se revelar pelos mares, águas, rios, Deus então escolhe homens para escrever todo o Velho Testamento, para não deixar dúvidas sobre o que ele queria dizer a nós. Manda seu filho. Seu filho fala e homens registram aquilo que ele falou, e homens são inspirados para escrever todo o Novo Testamento. Fechada está a vontade de Deus. Daí surgiu a Bíblia, porque ele quis se revelar. Daí um livro sagrado, porque ele quis se revelar. Então, na palavra de Deus, nós temos toda a revelação especial de Deus. E quando em Apocalipse ele diz, sela e fecha, e acabou, que ninguém acrescente, porque senão eu vou pegar, que ninguém retire, que senão eu vou pegar. Deus diz que ia pegar, e pegar forte, né? Ele acrescentaria as pragas, retiraria grandes bênçãos. Seria algo horrível esse brincar de acrescentar e retirar. Então ali ele demonstra que estava tudo fechado. E de forma grandiosa, Deus então nos deu um livro contendo toda a sua revelação, porque seria impossível para nós saber alguma coisa sobre Deus. Daí a palavra de Deus. Daí nossa dependência da palavra de Deus. E eu quero te perguntar, o que seria de nós sem a palavra de Deus? Você pode imaginar? Você pode imaginar o que seria de nós sem a palavra de Deus? Por isso que eu pedi para você terminar a lição agora com aquela parte, uma introdução para ser lida com calma, lá na página 4. Porque ela responde exatamente isso. O que seria de nós sem a palavra de Deus? E vai desde esse ponto. Os céus e a terra passarão. E começa aqui, os céus e a terra passarão, na página 4, e termina exatamente aqui, ó. A Dr. Pearson, Meyer Peer, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Editora Vida, São Paulo, 2015. Um livro que vale a pena ter. Vai até aqui. E aí você termina, encerra e agradece a Deus. Agradece a Deus. Eu te recomendo fazer o seguinte, eu te recomendo escolher um irmão e uma irmã que leia um pouco melhor, tem uma leitura mais fluente, pede para eles treinarem a leitura durante a semana inteira, que no final da aula eles vão ler essa parte. E aí faz todo mundo acompanhar junto, e ao final ora, volta lá na introdução, e aí faz todo mundo junto repetir. Exatamente aquele primeiro ponto. Cremos que a palavra de Deus é a revelação, aquele primeiro ponto, tá? Eis a revelação. Cremos que Deus se revelou e etc. E termine assim, e o Senhor vai te abençoar, tá?
Então, depois que esse irmão ou essa irmã lerem, você faz assim, ó. Vai lá na primeira parte e faz todo mundo ler junto. Lá, comentário, lá em cima na página 4. Cremos que nenhuma verdade sobre Deus é possível a menos que Ele mesmo a faça conhecida. Eis a revelação. Cremos que por seu infinito amor, graciosamente, resolve se revelar a nós de forma progressiva, iniciando de forma geral pela criação, posteriormente usa homens especificamente escolhidos que registram sua vontade de forma fiel. E por fim, para que nada sobre ele ficasse sem conhecimento, envia Cristo, seu Filho, trazendo à humanidade a revelação final e plena. E aí termine lendo junto com a turma esse ponto, voz alta, e louvem a Deus porque Ele quis se revelar a nós. Uma boa aula. Sua aula é no próximo domingo, eu creio que dia 2, se não me falha a memória. Excelente aula para você. Deus te abençoe. Amém.